Eu vou convidar as integrantes e os integrantes da mesa. Chamo aqui a Renata Gonçalves, da Universidade Federal Fluminense, a Jussara Freire, da Federal Fluminense também, de Campos, o Anilson Pacheco, já está por aí, Mônica Cunha, do Movimento Moleque, e os estudantes Thaís Buzeiro Dantas, Renan Vasconcelos, Andresa Cunha, Karina de Paula e Iago Menezes. Tem cadeira para todos nós. Senão a gente dá um jeitinho. Bom, pelo avançar da hora, eu vou ter a tarefa inglória de controlar meus colegas. Controlar o tempo para que a gente possa aproveitar todas as falas. Então, a coordenação me pediu que cada fala, né, prevista na programação tenha 15 minutos, então eu vou, com 5 minutos eu vou avisar, e aí a fala dos estudantes que vocês se dividam nos 15 minutos, tá certo? Para que a gente tenha a possibilidade de tentar abrir, pelo menos para 1 ou 2 rodadas de perguntas ao final. Então, sem mais delongas, seguindo o que está previsto aqui na nossa programação, eu vou passar a palavra para a Renata, cujo título da sua exposição é Ocupar, Desistir, sobre as ocupações de escolas públicas em Niterói, Rio de Janeiro. Né? Esse trabalho, que se trata das ocupações na Escola Niterói, ele se iniciou nesse mês de junho de 2016, em função de uma atividade feita aqui na universidade com os estudantes de Sociologia que fazem estágio nas escolas públicas de Niterói, que dão aula de Sociologia nas escolas como atividade de estágio. Houve uma greve muito grande no início, no primeiro semestre desse ano, e ao longo da greve, os alunos não podiam fazer o estágio, porque as escolas não estavam funcionando. Em paralelo, começou a acontecer as ocupações aqui no Rio de Janeiro. A primeira escola ocupada foi o Colégio Estadual Mendes de Moraes, que é na Ilha do Governador, e logo em seguida, após elas muito próxima aqui, que é o IEPIC, que é um instituto de formação de professores, que é aqui muito próximo da UF. A outra escola foi o Colégio Estadual Paulo Assis Ribeiro, aqui também na região de Niterói. E a terceira escola é o CEPLIM, que é no centro de Niterói. Então, ao nos aproximarmos dessas escolas, eu e um grupo de estudantes passamos, então, a usar o recurso da própria produção de imagem como uma forma de fazer a pesquisa e de dar visibilidade a esse movimento, cujo centro, né, de produção do próprio discurso está muito vinculado à produção da imagem. E é uma imagem que eles consideram como alternativa à mídia hegemônica. Então, gostaria já de partir para a visualização do filme, e aí depois a gente, ao final, pode voltar aos comentários.
Eu sou professora de Sociologia da Colégio Pedro II. Algumas amigas minhas já tiveram aqui. Eu queria conversar um pouquinho com vocês, para ir visitar a ocupação. Raquel Silves. Eu sou professor da UF de Ciências Sociais, também no sentido de conhecer e apoiar, claro. Eu sou Márcio Malta. Esse lance de ocupação foi até difícil para mim, porque que seria possível ocupar o IEPIC, porque é uma escola muito grande e muito centralizada. Aí a gente conversou com uma das nossas professoras, a nossa professora de Sociologia, e ela falou, cara, isso vai ser muito difícil, porque o IEPIC é uma escola tradicional, ela tem 182 anos, fez agora em 1º de abril, e parar isso vai causar muito impacto. A gente decidiu visitar algumas outras escolas, a gente foi no Mendes, no Cairu, para ter meio que uma batida de realidade, porque a noção de como eles fizeram lá, porque para a gente era muito mais difícil. O que eles falaram lá, que eles chegaram na escola e falaram, estamos ocupando a escola, e acabou. E o diretor falou, a chave está com vocês. Mas quando a gente veio e tentou fazer aqui, foi uma realidade muito diferente. Porque nossa escola, quando a gente vazou a ocupação, vazou a informação que tinha para a escola, a diretora mandou a oficial no Facebook dela que não teria aula por falta de água. Sendo que a falta de água já era muito antiga, de 2, 3 semanas atrás, a gente já estava com falta de água. Aí meio que a gente já entendeu, falta de água no dia que a gente estava planejando para depois uma assembleia para talvez a gente ocupar. Deixa ele atrás. Daí que deu aquele gás. Não é agora que a gente vai ocupar. Fui aqui, foi o primeiro que a escola da Cidade de Niterói, e eles falaram para a gente, poxa, vamos procurar saber, mesmo que você não ocupe aqui, vão lá para vocês saberem, pegarem informação e tal. Aí a gente precisa ter coragem. Eu tinha medo de tanta coisa, gente. Eu sempre falava assim, não, vou preocupação, quando chegar o desocupo, eu vou sair correndo, vou me esconder. Agora não, eu estou na ocupação, eu vou defender meu amigo. Sabe, porque ele está junto comigo. Então, eu vou defender meu amigo, sim. Gente, chega de cara, não vou esconder. E nessa ocupação ensinou a gente ter muita coragem, porque no primeiro dia, quando chegou aquele carro com um monte de policiais, na mesma hora minha vontade foi desistir, porque ele tinha acabado de agredir uma aluna, e eu falei, não, não é isso que eu quero para minha vida, ser agredido, eu não sou bandido. E daqui a pouco, a partir do momento que nós começamos a gritar, começamos a gritar, falar isso bem alto, eles já foram se distanciando e eles foram recuando e a gente se sentiu assim fortes, parece que saiu assim de garras da gente, e isso fez com que a gente pudesse assim ter um pensamento bem diferente. Antes eu achava que eu poderia me prejudicar, que poderia ser perseguido de alguma maneira, talvez pela direção da escola, pelo SEDUC, e hoje em dia não. Eu sinto que a ocupação me ensinou muito e que eu estou pronto aí para o que der e vier, quando acabar a ocupação. Não, eu acho que a ocupação é o seguinte, eu acho que a ocupação
quando a gente estava na escola, estava na creche. Quando a gente chegou na ocupação, a gente aprendeu a ser adulto. Mentalmente, a gente ficou mais maduro, nós ficamos mais maduros. A ocupação começou bastante difícil. A organização foi bastante difícil. A gente entendeu o que estava acontecendo. Realmente foi bastante difícil. Mas ao decorrer do tempo, tudo foi se encaixando. Aprendemos muitas coisas, principalmente, por exemplo, a valorizar a cozinha, que é uma coisa bem difícil, ter a quantidade certinha de como é fazer comida para uma multidão. É coisa que, por exemplo, que na escola um cara só limpava, varria praticamente a escola inteira, e a gente precisa de 6 ou 7 pessoas para conseguir manter a escola limpa. É uma coisa que a gente aprendeu a valorizar também o serviço dessas pessoas, desses funcionários especializados. Tava cheio de bombom, as paredes estavam pretas, sabe? Assim, os banheiros sem porta. E como assim a gente está descuidando, a gente está invadindo? A gente está fazendo melhor do que outras pessoas que estavam aqui. Tipo, parece que a gente veio aqui e mudou totalmente o estado da escola. Tava cheio de poeira, as salas com livros, assim, a gente arrumou tudo nas prateleiras, tudo organizado. E a gente não está aqui para destruir nada, porque a gente quer melhorar. Se a gente fosse destruir, a gente estaria aqui. A gente nem estaria aqui, a gente poderia estar numa praia, se divertindo em qualquer outro lugar e não aqui se preocupando com o nosso futuro. Essa parte aqui é a parte da escola, esses alimentos daqui. Isso aqui não. Daqui pra cá é a parte da escola e o resto da dispensa são tudo doações que a gente ganhou durante essa uma semana de ocupação. Gente, isso aqui também são doações. Aqui, a sala dos professores, que hoje a gente usa como tipo uma sala de lazer, né? Que a gente ficou videogame. A gente mudou também, a mesa ficava aqui, a gente mudou um pouco, botou a mesa para lá. Por aqui são as salas de aula. Só que as salas de aula agora não são sala de aula, são dormitórios. A minha experiência, né, o que eu posso dizer é que, cara, me surpreende muito bem, assim, muito positivamente, né, a minha reação, assim, eu até falo, eu confesso, né, gente que está de fora desse movimento, que ouve falar, até tinha conversado com os estudantes, a gente acaba subestimando um pouco, né, são adolescentes e ser como eles vão organizar tudo na escola, vão gerir, vão estar cuidando, e assim, eu cheguei aqui, caramba, é totalmente possível, e na verdade eles estão fazendo um trabalho assim que eu não imaginaria que eles poderiam fazer essas coisas assim. Está super organizado, a escola está super limpa. E minha surpresa foi a mais agradável possível, porque eu perguntei sobre a organização, perguntei como estava funcionando, e eu vi que eles se organizam por comissões, é tudo decidido em assembleia, então é um processo muito democrático, uma gestão democrática, e eles reivindicam uma participação democrática, né, na gestão do colégio. Então, a impressão que eu tive foi a melhor possível, né, de ver os alunos sozinhos levando à frente esse projeto e esses pedidos, né, essas reivindicações. Eu acho que se todos os alunos querem entrar e participar, pode vir mesmo que não queiram dormir para casa e voltar no dia seguinte, que a gente vai continuar com as oficinas e palestras. Eu achava bem legal. Eu convido até vocês a participarem então com a gente. E é também um lugar que você pode tirar dúvida nessas oficinas. Igual, tem aulão de geografia. Não só no aulão, uma oficina de geografia, uma oficina de português. Pô, não vou tirar dúvida com o professor. O professor, é chato pra caraca, ele vai reclamar sobre... Ali você pode estar tirando dúvidas de tudo aquilo que você tem dúvida.
Não pode estar perguntando, pode estar se abrindo com o professor. É uma roda. Então, a gente se abre com o professor e a gente é mais uma sociedade. Bem variáveis agora. Bem mais do que sozinha, aquela aula, entendeu? São outras pessoas. Se vocês conhecerem os professores fora da sala de aula, vocês vão perceber que são outras pessoas. E sabem lidar muito bem com os professores. Até os alunos mesmo. Vocês veem aqueles monstros de aula, entendeu? Assim, pessoas que vocês achavam que era, entendeu? Aquela coisa que você também você acaba se dando bem. Eu, por exemplo, eu achava esse menino muito chato, eu pensava que eu ia matar ele. Olha só, agora somos rude, entendeu? Então, tipo, eu acho que serve também fazer amizades novas, entendeu? Uma grande linha do penso disso tudo que está acontecendo, né? Alunos que são discriminados, porque são alunos que são considerados aqueles alunos que não são os alunos exemplares, né? E a gente faz a gente repensar também o que é um aluno exemplar, né? O que a gente pensa enquanto aluno exemplar, e que agora tem prazer de vir para essa escola, né? Tem prazer de estar aqui, de assistir essas aulas. Porque a gente tem a tendência a sempre jogar a culpa no aluno. É sempre o aluno que não quer. Né? Você não quer porque você não tem fim de estudar. E, na verdade, a gente não pensa o que faz aquele aluno não querer vir à escola. Então, eu acho que a gente está num movimento que está aí contínuo e que eu tenho certeza que a ressignificação que a gente vai dar para essa escola e para todas as escolas que estão sofrendo esse processo de ocupação é um processo extremamente transformador e que vai mudar a vida de todo mundo que está participando disso. Chamou muita atenção a convicção desses meninos. E são poucos os professores que estão tendo a coragem de admitir que a gente não está ouvindo eles, que a escola não está ouvindo eles, que o sistema não está ouvindo eles, e que esse menino tem o que falar. Eu tive uma reunião de pais ontem que eu chamei a atenção disso aos pais, porque essas gerações são muito diferentes. E se a gente não abrir a cabeça, se a gente não prestar muita atenção no que esses meninos estão querendo expressar, a gente vai passar batido, historicamente, porque o que eles estão expressando é novo. O que está acontecendo é novo. Não venham os macacos velhos da política me dizer que tem alguma coisa conhecida aqui, que não tem. E é isso que deixou muito surpreso esses governantes que estão aí. E esse movimento secundarista me chamou a atenção nisso, porque eles foram decisivos. O movimento estava grande, os professores são uma parte importante do movimento de servidores todos, mas quando os estudantes começaram a ocupar as escolas, desde o lado da ilha, tem acompanhado vários, né? Lá do Mendes de Moraes, são quase 80, né? 70 e tanto, perdeu uma conta. Isso foi decisivo, isso mudou completamente o rumo do movimento e o governo começou a recuar. Então, hoje a gente, na verdade, só resolveu fazer uma manifestação porque a gente queria mostrar mais um pouco para a população sobre o que é a ocupação e fazer algumas coisas simbólicas, como levar cadeira, coisas representativas mesmo da ocupação. Porque antes da ocupação, a gente fez muito protesto em Niterói, fez muito protesto no Rio, e não estava adiantando, a gente não estava sendo ouvido. Então, foi basicamente isso que aconteceu e está acontecendo. Os alunos colocaram uma questão aqui. Essas questões pontuais de prédio, nós não precisamos de vocês, porque nós temos capacidade de resolver. Portanto, que nós já consertamos chuveiros na escola, nós já capinamos a escola que estava com material de mais de 2 metros de altura. Então, essas coisas vocês não fiquem preocupados, porque a gente quer a solução de coisas concretas e não coisas fúteis, que nós mesmos temos capacidade para resolver. Tá bom? Então, a reunião está encerrada. Resolveu quente, o jeito que eu quero.
Uau! Bom, eu vou passar a palavra para Mônica. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Mônica Cunha, eu sou coordenadora e fundadora do Movimento Moleque. O Movimento Moleque no Estado do Rio de Janeiro é um movimento formado por mães e familiares de adolescentes autores de atos infracionais. E também pertenço à rede de comunidade do Movimento contra a Violência no Estado do Rio de Janeiro. É um movimento de mães familiares que perderam seus filhos assassinados por esse Estado. Assim, primeiro eu queria parabenizar o evento, que está realmente muito bom. O convite já tinha sido feito há uns 2 meses atrás, pela Flávia, que eu não estou vendo aqui nesse momento. Mas, assim, estar nesse dia aqui, junto com minhas companheiras, enfim, de manhã, de mães, na qual se colocaram, falaram, pessoas muito queridas, como Luciene, enfim. Então, estar presente junto com elas sempre é um momento muito bom. Assim, a minha fala se dá dentro de juventude, movimentos políticos e luta pela educação. Enquanto movimento, e realmente é o que o movimento Moleque é, um movimento político, no sentido de fazer com que não só nós, enquanto familiares, compreendemos por que os nossos filhos chegam a cometer atos infracionais e está dentro desse sistema, como também está fazendo com que toda a sociedade entenda e nos enxergue como esses meninos, mesmo que eles cometam atos infracionais, eles continuam sendo seres humanos, porque eles nasceram, eles foram paridos, eles foram criados como qualquer um outro, e que esse sistema, de fato, cumpra com eles as medidas socioeducativas, e não o que eles estão acostumados a fazer, tristemente, ao longo dos anos. Porque eu de manhã tive uma pequena fala, por conta de todas as minhas companheiras estarem juntas, colocando até, tristemente, o último acontecimento dessa noite, que foi outra mãe perder um filho dentro do próprio sistema. Assim, todos nós aqui já fomos adolescentes. Todos nós aqui já cometemos um ato. Não significa que tenha que ser ato infracional. Acredito que todos foram criados debaixo de não fazer nada, todos quietinhos, simplesmente iam, enfim, tinham uma criação que nunca foram levados, nunca aprontaram. Isso não existe. Todos nós já tivemos as nossas aprontações, já fizemos as nossas coisas. E estamos aqui. Muitos dentro das universidades, enfim, em vários outros espaços. Esses meninos, esses adolescentes também têm esse direito. E por mais que nós aceitamos ou não aceitamos, existe uma lei, ela é federal. Existe um estatuto que rege sobre isso, que diz que o adolescente, por ele ser adolescente, ele tem que cumprir medidas socioeducativas. E medidas socioeducativas não é só colocá-lo na escola, não é só dar uma boa alimentação, roupa, não. É simplesmente fazer ele entender. Entendeu? Que situação é aquela que ele está vivendo? Por que ele chegou até ali? Enquanto os familiares a entender que lugar é esse que nós vivemos. E aí é chegar a um contexto muito importante. Eu estou muito feliz em estar nessa mesa aqui agora à tarde. Amanhã era só mulheres e negras,
E é entender que aqui, nesse momento, eu sou a única negra na mesa, né? É entender que nós, negros, tristemente, é que estamos ocupando esses espaços de encarceramentos e dos cemitérios. Mas que esses não é os espaços que nós temos que ocupar. Os espaços que nós temos que ocupar, de fato, são esses aqui que nós estamos. É os espaços que nós temos que ocupar, é as ruas, é os teatros, é os cinemas. São esses espaços. É as praias, lugares bonitos. Agora, esses espaços que estamos ocupando, que somos a maioria, é porque existe, né, tristemente nesse país, um ranço, né, da escravidão muito grande. E se a gente não entender essa situação, a gente não vai entender, não vai conseguir compreender por que esses espaços ruins é onde só tem o meu povo. Não é que o meu povo nasceu ruim. Não é que o filho que eu gero dentro do meu útero, ele já é bem ruim. Né? Como a mãe falou aqui mais cedo, a minha companheira Fatinha, né? Que a mãe do governador, que hoje, do ex-governador que hoje está preso, ele falou que nós, mulheres pretas, né? Uma das falas dele, louca, né? Que nós paríamos bandidos. Eu queria muito perguntar à mãe dele. Ela pariu o quê? Porque agora está lá dentro. Tinha que perguntar também para ela. Que apontar para nós é fácil. Porque sempre fomos alvo de apontamento a vida inteira. E agora o que está acontecendo é o quê? Cadê o negro no colarinho branco aí? No Lava Jato? Não, eles prendem todo dia, mas não está prendendo o negro nesse escalão. Mas somos nós que somos os marginais. Somos nós que somos os bandidos. Não pode. Não dá para continuar desse jeito. Não dá para fingir que não existe. A gente temos um problema muito grave que não é na segurança pública, não. É na reparação racial. É esse problema que temos. É esse problema que temos que enfrentar e dar um jeito. Aqui vivemos. É esse problema. Porque segurança... Não estamos em guerra. Ah, o país está em guerra. Não, o país não está em guerra. Porque a guerra ela tem uma localidade. Só para favela e para preto. Não é todo mundo que está na guerra. A bala perdida é geral. Você está em Ipanema passeando. Você está aqui na Zona Sul de Niterói passeando, a bala perdida te pega? Mentira. A bala perdida é só lá dentro da favela. Então, não estamos em guerra. A gente tem que começar a rever e a ver essas situações, antes de estar concordando com essa mídia que criminaliza. A mídia não ajuda, ela criminaliza ainda mais. Ela faz com que o povo que começa a ter um olhar mais consciente. Não é assim, não. Não é assim, olha só. Ele roubou a velhinha no ônibus. Ele derrubou não sei quem. Ele matou aquele homem, aquele branco, aquela pessoa trabalhadora, aquela pessoa honesta. O menino negro foi e matou, roubou e matou. É a sociedade, ela é um monstro. É isso que a sociedade faz. Absurdamente. Porque o honesto aqui tem que ser branco. O de bem é branco. Que isso? Não, eu pari o de bem, porque eu sou o de bem, eu sou ser humano. Eu não quero que ninguém venha me dizer que eu pari o de mal, ou pari o ruim. Porque do meu útero não sai o ruim ou o de mal. Sai um ser humano como tem aqui. Então é assim que eu quero ser retratada. É assim que eu quero ser olhada. É assim que eu quero ser respeitada. Sou mulher preta, sim, sou mãe, tenho orgulho por isso. Que me tratem de outra forma. O meu filho foi um adolescente autor de ato invasão. Porque eu vivo dentro de um Estado que não existe políticas públicas. Não existe condições melhores para mulheres pretas para sair das suas casas, para poder criar o filho do branco lá no asfalto. Então, o filho do branco vem para a universidade pública. E o do preto não vai para nenhuma, porque não tem para pagar na pública, na particular, e a pública ele não entra, porque a pública é só por rico, que estudou em colégio particular. E como é que fica?
E a universidade também tem que se responsabilizar, né? Como uma amiga minha deixou esse recadinho, lembrei, né? Porque para ela também vem os PM se formar, depois que eles passam lá, né? Na formação de ser PM, né? Porque escolhem, quem importa a ser PM? Você escolhe, sai lá o edital e não quer ser. Vai lá e se inscreve. E aí, depois de um determinado tempo, acho que é quando começa muito a perturbarem o juízo dele, eles vêm para a universidade, querer fazer algum cursinho, para quando matar, eles falarem assim, olha, eu li o livro tal, tá? Para poder não serem acusados tanto. Então, já que eles vêm para essas universidades, eu não estou falando somente a UF, sim, qualquer uma outra, então também a gente tem, as universidades têm que se responsabilizar quando saem essas criaturas daqui com seus lindos diplomas superiores e vão assassinar os meus meninos lá fora, com seus diplomas superiores. Como é que faz? É mais uma legalidade para matar? Porque já tem o auto de resistência. Né? O auto de resistência, o que é? Legalidade para matar jovem preto favelado. E nesse estado, a auto de resistência começa com 2 anos. Tem de 2, de 10, de tal. O meu foi com 20. E vai por idade. Então, tem que se responsabilizar por essas criaturas que formam e botam lá fora. Então, enquanto a gente não vê que todos somos responsáveis por essa situação, a gente não vai melhorar nada. Como aqui passou o vídeo dessas ocupações na escola, né? O professor falou, isso não é de antes, não, isso é agora. É bonito. Tá a meninada tomando seu lugar. É isso aí. A meninada, quando vai tomar o seu lugar dentro do degás, se colocar, eles apanham. Eles morrem. Eles não podem se colocar, eles não podem dizer que eles querem cumprir medidas socioeducativas que eles fizeram. Inflacionar. Se eles se colocarem dentro desse sistema, eles são assassinados. Olhar. Para que ser humanos a gente tem. A gente não dá para ficar dessa forma. Não dá para a gente fingir educação. A educação não parte só por português, matemática e, por favor, muito obrigada. A educação parte para você entender quem é esse ser humano que está do teu lado. Tem uma cor igual à sua, não tem um cabelo igual ao seu, não anda com a mesma roupa que você, mas ele é ser humano igual a você. Ele tem que querer e pensar como você também. A gente tem que aprender a respeitar o outro. Se a gente não fizer isso, não dá para brincar que a gente está fazendo educação. E não dá também, vamos chamar os direitos humanos. Direitos humanos não é uma coisa, não é uma garrafa. Não, direitos humanos, todos nós, quando queremos fazer direitos humanos. Porque direitos humanos é para todo ser humano. Eu sou uma defensora de direitos humanos, com muito orgulho. Me tornei. Tem até carteira, gente, que coisa chique. Entendeu? Mas eu, de fato, sou uma defensora de direitos humanos. Senão não dá. E nem ganho nada para isso, hein? Quero até saber onde é que tem sindicato para ver se eu vou lá dar uma reclamada nos meus direitos. Porque, assim, eu acho que, da forma que está, minhas companheiras de um tempo falaram, e eu acredito que para 2017, tristemente, ainda vai ficar um pouquinho pior. Então, como a gente já está sabendo disso, que no final de 2015 para 2016, a gente não sabia que 2016 ia ficar tão ruim. Mas para 2017 a gente já está sabendo que vai ficar. Então, a gente tem que realmente começar a fazer prevenção. E a prevenção começa você olhar para o outro. A prevenção começa você não estar concordando com a mídia criminalista quando diz que o menino é assim e assado. Vamos entender, vamos saber. Todos nós temos famílias. Somos muitos. O meu filho, segunda-feira, dia 5, fez 10 anos que foi assassinado. Eu todo dia tenho que aprender a sobreviver sem esse menino.
que eu pari, querendo parir, com muito orgulho, 3 filhos homens. O Estado me permitiu a sobreviver com 2. Eu tenho que sobreviver. Só eu sei a forma que eu estou sobrevivendo. É remédio, é vindo falar nesses espaços, é um dia sorrindo, outro chorando, mas estou caminhando. Vocês, para não poderem, não estarem vivendo amanhã, como eu estou hoje, para vocês estarem vivendo e não sobrevivendo. Essa é a única forma de eu estar aqui hoje. Alertando a vocês que a gente pode mudar. Todo mundo junto. Fazer de fato direitos humanos, fazer de fato uma educação socialista, ação igualitária. Exatamente. Muito obrigada. Eu vou ter que respirar fundo várias vezes em cada passagem. Vamos para o final, 15 minutos. Vou passar para a Jussara Freire, cuja exposição tem por título Notas sobre a reconfiguração da ação coletiva pós-reúne na universidade, conflitos e engajamentos políticos em tempos de crise em um campus interiorano. Eu gostaria, primeiro, é muito difícil falar depois de Mônica, né? Eu gostaria de agradecer infinitamente pelo convite, de poder participar desse encontro hoje. O dia foi extremamente enriquecedor em termos dos debates que vieram. Eu trabalho sobre as temáticas de movimentos sociais, mobilizações coletivas e engajamentos no estado do Rio de Janeiro desde 2000. Integro o grupo de pesquisa coordenado pelo Luiz Antônio Machado da Silva, do qual fiz trabalho notadamente sobre os familiares de vítimas. Antes, na tese, eu também trabalhei sobre mobilizações coletivas em Nova Iguaçu. Hoje estou uma INEACiana também. Então, eu queria tentar uma pesquisa que eu estou iniciando, e eu escolhi o risco, né, de saber se eu apresentaria algo que eu tenho mais acúmulo, mas eu achei que para a discussão da mesa poderia ser mais pertinente. Eu venho, na verdade, essa ideia vem de uma experiência, o Gilberto falava de participação observante, então eu acho que é um pouco o que configura isso de trabalhar sobre a ação coletiva na universidade atualmente, porque eu comecei a sempre ter uma sensibilidade das mobilizações discentes e docentes da cidade quando eu comecei a atuar enquanto professora, antes cogitada, né, de transformar essa área em pesquisa em que eu venho fazendo agora. Isso, na verdade, se foi estimulado pelo fato de que a execução do programa de apoio à estruturação e expansão das universidades federais, o REUNE, eu venho observando uma série de controvérsias, casos, escândalos que vêm permeando o ambiente acadêmico. A partir disso, conversando também com alunos do grupo de pesquisa que eu coordeno no UF de Campos, tivemos a ideia, então, de propor um projeto de pesquisa e extensão, com o título da minha apresentação, que é feito também comigo, estão trabalhando 2 alunos em específico de graduação, que é o Rafael Saraiva e a Maria Clara Pereira dos Santos. A gente está estudando, então, um campus que tinha um único curso,
um instituto do interior do estado do Rio de Janeiro. Em 2007, repentinamente, dentro do processo de construção desse plano que eu mencionei, o Instituto passou a oferecer 5 cursos. E as entradas de alunos foram se multiplicando, por exemplo, com o SISU, e o perfil da universidade mudou inteiramente. Então, a ideia é de refletir sobre os efeitos gerados, né, pela entrada em cena de novos atores da universidade, de docentes e discentes, de novos coletivos de alunos, como os coletivos do movimento negro, da causa LGBT e feminista, e, a partir daí, a ideia era de pensar quais são as tensões e os conflitos, né, que passam a emergir depois do Reúne, com essa nova configuração e sociabilidade que vai marcar essa universidade. Então, o ambiente acadêmico mais plural implica necessariamente uma série de novos conflitos que emergem e que vão estar relacionados precisamente com a problematização do perfil dos novos alunos e de professores da universidade. E a minha ideia era de refletir sobre a ampliação do acesso a partir das mobilizações atuais, desde aquela que vem emergindo na universidade desde 2007, que essas mobilizações estão ambientadas nesse espírito Reúne de democratização de acesso à universidade, pensando um pouco nessa ideia, senão vou me perder. Então, comparando as ações coletivas docentes e discentes antes do Reúne e posteriormente, procuro compreender como o Reúne reconfigurou não somente a sociabilidade da universidade, mas também os conflitos e tensões que podem ser observados a partir dessas mobilizações que ocorrem desde 2008, 2009, mais ou menos. Minha pesquisa volta-se para um mapeamento de moralidades conflitantes na universidade e trata do problema da democracia. Inicialmente, eu pensava isso a partir dessa discussão da ideia, acho que vem do Dewey, a ideia de pensar a democracia não somente como uma forma de governo, mas também como uma forma de vida, só que, evidentemente, estando no Brasil e com a conjuntura atual, procura mais compreender como esse modo de vida se opera brasileiro, já que o mundo acadêmico brasileiro é tido até muito recentemente, a discussão se perdura, como espaços de privilégios, né, e de forte hierarquia. Então, a discussão é de, então, mobilizar, de ler as mobilizações atuais da universidade e como elas podem ser também entendidas como forma de colocar à prova a estruturação universitária, chamamos assim por enquanto, pré-Reúne, e nos tempos sombrios atuais, de pensar como a conjuntura atual pode também incidir drasticamente sobre as vozes que vinham se criando, com nuances importantes em relação aos estudantis. Então, com nuances importantes em relação às mobilizações estudantis anteriores. Como o tempo é pouco, eu vou tratar apenas de um caso, que aquele caso é bom para pensar, e que representa bem o problema que eu estou pensando atualmente ainda, explorando. Desculpa por as minhas considerações muito exploratórias. O caso que eu proponho tratar ocorreu há alguns meses, foi o primeiro trancaço. Então, nesse quadro, há alguns meses, antes das ocupações na cidade que eu estudo, mas que certamente já estavam se anunciando, no campus para dar suas aulas no horário da manhã.
Esse dia era um dia de mobilização, né, apresentado dessa forma, organizado pelo Sindicato de Professores e Movimento Estudantil. Portanto, já pairava certa incerteza sobre o desenvolvimento regular das atividades de aulas, de curso de pós-graduação em particular, e também para um curso de graduação que critica fortemente a mobilização, pois, citando o que dizia, mais um dia em que se perderia uma aula, e esses professores chegam à universidade, se dirigem até os prédios com a finalidade de dar suas aulas independentemente das mobilizações, e, se aproximando da porta de entrada, descobrem que os portões estavam trancados. Houve uma mobilização decente pouco antes de fato, fazer esse trancaço, e aí toda a polêmica do evento é se o sindicato de professores sabia, etc. Mas naquele momento se inicia, então, um momento crítico. Alguns professores procuram o diretor da unidade e se queixa do meio da ação coletiva dos alunos, tomada repetidamente, sem ter consultado os professores todos da universidade. Retomando. Os alunos eram acusados de ferir o princípio de livre circulação aos docentes, às atividades docentes e aos professores, que não podiam também entrar nos seus grupos, nas suas salas de pesquisa. Pedia que a direção do Instituto intervisse para abrir o espaço imediatamente chegando a solicitar chamar a Polícia Federal. De acusações que não tem tempo de desenvolver aqui, mas que que era muito em continuidade com reclamações de docentes, de certos docentes da universidade, que se queixavam constantemente das formas de ação dos alunos. As principais reclamações já eram em relação às pichações que havia na universidade, e acusavam os alunos de degradar, retomando eles também, o patrimônio público. E outra reclamação também, que aparecia em muitas instâncias de debate da universidade, de decisões, em relação ao fato de que os alunos fumavam maconha escondido, ouvia música em som alto no pátio da universidade, e reclamava, assim, esses professores, que isso afetava as suas condições de trabalho. Então, o episódio do trancaço deu início a uma mobilização de parte do corpo docente do poder desmediado que os alunos estavam adquirindo na universidade. O episódio se encerrou sem que o trancaço foi ameaçado e os professores que se queixavam não puderam dar aula. Mas a trama do problema público e informação continuou posteriormente, propondo claramente uma arena de alunos, professores e técnicos acusados de serem liberais demais, versus uma outra que acusava de ser de direito fascista. O problema foi tratado em diversas instâncias da universidade. Haveria um fórum de debate com todos os atores da universidade, falavam, foi o termo, desse conflito. O evento era mediado por representantes do sindicato e do movimento estudantil. Parte do debate focalizou-se na legitimidade do trancaço, se era ou se não era legítimo, justamente opondo os argumentos que cada arena tinha para poder ou defender ou criticar. Essa reunião foi uma das mais lotadas que já havia observado até então. De ambos os lados, todos pareciam já ter planejado em conjunto as suas falas e defesa que envolveu notadamente a representação sindical da universidade, do trancaço e de não ter comunicado. Então, o representante, estou terminando, o representante sindical tomou a palavra e apelou para a paz, porque o conflito estava se desencadeando de uma forma extremamente tensa
e já havia fortes acusações entre os demais professores, e o ambiente estava extremamente fragmentado. Convidou, quando ele tomou a palavra, então, ele convidou a todos para a paz, lembrando que era preciso se unir para combater o inimigo, que é um inimigo bem maior, que é Temer e Aspects, que já estava em discussão naquela época. Mas, pelo jeito, nem todos concordavam que o inimigo bem maior é Temer e Aspects. E logo entrou-se num debate, escapou da pauta, voltando às acusações, às pichações dos alunos, criminalizando abertamente as pichações, lembrando que, se em caso de reprodução do caso, medidas tomadas, como pagar multas e etc. Isso foi um longo debate, e o que eu acho, terminando que esse caso ajuda a pensar, é como, diante desse processo, o exercício de fazer o comum parece cada vez mais tenso, e deixo isso para o debate, de como podemos pensar, nesse ambiente atual, em administrar a pluralidade. Obrigado. Eu passo, então, para a Thaís, e aí você compartilha com o colega. Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu para participar dessa mesa, compartilhar um pouco da minha experiência com todo mundo que está presente aqui. E eu achei bem interessante a proposta do evento, porque a minha experiência, na verdade, trata sobre esses temas de juventude, movimentos políticos e luta pela educação, mas não o que acontece no Brasil. Eu me formo em jornalismo amanhã é minha defesa, e meu trabalho de conclusão de curso é uma reportagem com viés contra-hegemônico, como disse a Renata, é necessário a gente pensar, né, no papel da mídia, no que a mídia, como a mídia aborda, e no papel da mídia como construção de conceitos e construção de preconceitos também, né? Então, é uma reportagem contra-hegemônica sobre a Palestina. O nome da reportagem é Vida sob Ocupação, fala sobre a Cisjordânia ocupada. E, enfim, tirando a parte da propaganda, eu vou falar um pouco sobre coisas que eu vi lá relacionadas à juventude e movimentos políticos. Primeiramente, queria dizer que eu não tenho lugar de fala, eu não sou árabe, eu não sou palestina. Eu estive lá, né, eu convivi com essas pessoas, eu fiz um trabalho voluntário por 2 meses no campo de refugiados de Aida, em Belém, na Cisjordânia, por 1 mês, e depois eu passei 1 mês viajando a Cisjordânia ocupada e Israel para fazer as entrevistas para minha reportagem. Primeiramente, eu vou falar da ONG onde eu fiz o trabalho voluntário, é a ONG Lagi. Ali na foto vocês podem ver um campo de futebol que foi construído no campo de Aida por essa ONG, a ONG Lagi. Vocês podem ver, se tiver como dar um zoom no alto, na próxima foto. Na próxima foto. No alto da foto, no canto esquerdo, vocês podem ver que tem uma tela no alto, e aquilo ali são bombas de gás lacrimogêneo, que são jogadas diariamente no campo de Aida. Então, essa ONG que eu estagiei, Lagi, significa refugiado em árabe. Essa ONG onde eu fiz esse trabalho voluntário é uma ONG voltada para a juventude, e a proposta dela é justamente o que a Mônica falou, que é o que a gente precisa, que são medidas socioeducativas. É um campo de refugiados de 0,7 km², onde moram refugiados cercados pelo muro da Cisjordânia. O ódio é uma coisa muito comum entre jovens nesse lugar. Aida hoje é o campo de refugiados mais violento da Cisjordânia.
porque esses jovens têm muito ódio por conta das circunstâncias em que eles vivem, então eles jogam pedras nos soldados, e os soldados revidam com gás lacrimogêneo e balas de borracha, e muitas crianças morrem por ano também, porque às vezes as crianças acabam revidando nos soldados, e aí elas são realmente, efetivamente, mortas ou são aleijadas e são presas muitas crianças também. Então, o foco do trabalho dessa ONG é trabalhar a educação, principalmente teatro, dança, música e trabalhos pedagógicos, né, fora da escola, assim, e principalmente psicológicos, porque o psicológico dessas crianças é muito afetado. E uma coisa que eu aprendi na Palestina é que a educação lá, hoje, é vista como a terceira intifada, então, a terceira revolução palestina. Então, a maioria dos palestinos que eu conheci tem um curso superior, por exemplo. Apesar da grande pobreza, apesar das difíceis condições, a educação é uma questão cultural muito forte entre os palestinos, porque eles veem a educação como uma arma para lutar contra a ocupação a que eles estão submetidos. A outra coisa que eu queria falar é sobre a área C. A Cisjordânia foi dividida em Oslo, nos acordos de Oslo de 1993, quando teve uma tentativa de acordo de paz entre Israel e Palestina, mediado pelos Estados Unidos. A B e C, a área C, ela é ocupada militarmente por Israel. Então, você tem incursões militares diárias, demolições de casa, muita violência contra palestinos. E eu conheci a Sirin Rudeiri, uma palestina que foi presa por dar aulas para crianças em lugares onde era proibido dar aulas. Era um lugar onde só poderiam ter escolas para crianças judias. E aí, a frase que a Mônica falou de onde só tem o meu povo é um lugar ruim. Então, eu fiz exatamente essa associação, porque na área C, você vê nitidamente a diferença e a fala. É exatamente essa de, esse lugar é ruim, então você não pode ter escola aqui, porque vocês não devem estar aqui, esse lugar não é para vocês, porque esse lugar tem que ser um lugar bom, então nós vamos construir aqui as coisas para a gente, e etc. Enfim. Então, ela foi presa por dar aula para as crianças, mas eles continuam dando, ela depois foi solta, e, enfim, eles toda hora vão lá e demolem, destroem as escolas, e eles reconstroem, inclusive, hoje em dia, com tijolos de barro, porque elas estão sempre destruídas e reconstruídas, e hoje estão construindo a primeira biblioteca lá, então, para poder empoderar essas crianças. E eu acho que eles, né, sempre falaram que é o caminho, a educação, para poder efetivamente se pensar numa solução justa para a questão da Palestina. Passando para a Andressa agora. Boa tarde. Eu sou Andressa, faço parte do grupo de pesquisa aqui do NEAC, mas também faço parte da ocupação do CHIF nesse momento. E eu vou falar um pouco para vocês sobre a experiência da ocupação. Essa luta da educação me enquadra perfeitamente, porque eu fui aluna de escola municipal, de escola estadual, ingressei na universidade através de cotas. Então, eu faço parte de toda a assistência estudantil, inclusive depois de estar dentro da universidade. Eu moro na moradia estudantil, então eu me enquadro perfeitamente dentro dessa luta. E hoje fazem exatamente 44 dias que a ocupação do CHIF está acontecendo. No dia 1º de novembro, a gente ia uma assembleia com os estudantes de Sociologia, Ciências Sociais, Antropologia, Psicologia e História. Definimos que essa ocupação iria acontecer e que ela seria de extrema necessidade que ocorresse de forma imediata. E eu vou falar um pouco para vocês. A gente ocupou exatamente devido à MP 746 e a PEC 55, que foi aprovada ontem, né, dia 13 de dezembro de 1968,
passou as 5, né? E hoje, em dezembro de 2016, a gente tem a PEC 55, que congela durante 20 anos os gastos, né, de saúde e educação. E aí a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer, dias tenebrosos. Mas eu vou falar um pouco para vocês, de forma muito sucinta, como é a vida na ocupação, como tem sido esse processo. E não posso deixar de falar que hoje, enquanto a gente está aqui, 16, pelo menos cerca de 16 atos durante todo no Brasil estão ocorrendo agora, justamente contra, né, essa medida que foi aprovada ontem. A vida na ocupação tem pouquíssimo a ver com a vida cotidiana na universidade, né? Decidindo, são muitos tomando essas decisões. O currículo das ocupações é extremamente vivo, né? É aprendido a partir das necessidades e o que determina o aprendizado, mas no caso duradouro. Estudante funciona o processo legislativo para aprovação de leis, como o projeto de lei Escola Sem Partido, e de propostas de emendas constitucionais, como é a PEC 241 no Congresso e PEC 55 no Senado, medidas provisórias como a reforma do ensino médio. A própria relação nossa com o espaço físico passa a ser outra. A organização, a limpeza, orçamento, comunicação, integração de redes com outras escolas, universidades, institutos federais. Quinta, para manter a ocupação trabalhamos todos de forma auto-organizada, em grupos e comissões, como já dito. Dualidade de cada um. Valorizamos a subjetividade e é realizada a gestão do espaço público, a gestão do espaço, ouvir e ser ouvido. Aqui prezamos, né, formar opinião baseada nos argumentos e, ao fim, expor a opinião de maneira organizada, fazendo o maior esforço para que sejamos entendidos em curto espaço nas assembleias de tantas horas que nós temos. Sendo assim, as tomadas de decisões são todas tomadas de forma coletivamente. É claro que os estudantes ocupados também brigam e divergem, mas agora eles se identificam enquanto grupo. E o diálogo passa a ser o principal instrumento para mediar todos esses conflitos que ocorrem nesse espaço. A partir disso, desse apanhado geral do que tem sido um pouco viver em ocupação, estar dentro dessa ocupação, vale dizer que a gente também construiu vários atos que ocorreram não só em Niterói. No dia 7 de dezembro a gente fez um ato em Niterói, mas no dia 21, que é um grande marco, né? Mas no dia 29 de dezembro, eu acho muito importante ressaltar, eu também estive em Brasília, participando do ato que teve, em novembro, desculpa, participando do ato que teve em Brasília, ao qual o El País, em Argentina, um jornal argentino, disse o seguinte: a repressão política contra os estudantes registrada nessa quarta-feira em Brasília foi a maior do país desde 1984, último ano da ditadura militar que assolou por 20 anos o país. As imagens, não sei se tem como me passando, que retratam um pouco do que foi Brasília. A repressão muito intensa que a gente sofreu da polícia, isso é o Ministério da Educação. E isso foi quando a gente começou a caminhar sentido a Esplanada. E vou pedir para você passar só um pouquinho. Tinham cerca de 30 mil estudantes em Brasília que construíram esse ato. Daqui da UF saíram cerca de 15 ônibus com estudantes que participaram e construíram. E o que eu posso dizer hoje é que realmente foi uma cena de filme de terror estar em Brasília no dia 29. Gente ferida, spray de pimenta, bala de borracha, socorrida, e isso aí é o momento tudo.
E, enfim, a partir de tudo isso, de todo esse acúmulo desses 44 dias de ocupação e dessa experiência de participação, eu já construo, né, eu faço pesquisa sobre violência sexual, eu vou a manifestações de atos contra as mulheres, mas na minha vivência, né, como estudante, pesquisadora, militante, eu nunca vivi algo como foi esse dia em Brasília. E, para além disso, como tem sido o processo de ocupação, que tem sido totalmente diferente. E o que eu posso tirar disso, né, e o que a grande reflexão que a gente tem feito, né, é que esse movimento de ocupação, ele bancou essa tentativa de barrar a PEC também, mas o nosso ganho hoje, na verdade, que de maneira imediata esses problemas, mas a gente apontou novos caminhos em construção de produção, né, de narrativas políticas. Eu acho que isso é a longo prazo também. E também fica notório também, a partir dessas imagens, né, ações hoje, de fato, o movimento de criminalização tanto da mídia quanto do próprio Estado, né, dizer que muitas vezes que somos os invasores, principalmente os estudantes secundaristas, né, nós, talvez nas universidades, algumas mais intensamente. Aqui no Chifre, a gente teve o apoio da própria direção do Instituto, na figura da Alessandra, né, que esteve presente em muitos momentos aqui com a gente, que se faz presente, né, sempre que possível. Mas são as formas de resistência, né, e a ocupação é uma delas. Mas a dificuldade notória que a gente se vê do Estado para lidar com as ocupações, tendo em vista a classe política hierarquizada e de não saber lidar de outra maneira, a não ser que seja com o braço armado. Mas, enfim, acho que é isso um pouco que eu quero deixar de reflexão para a gente continuar aqui pensando, que é realmente esses novos caminhos para a participação e construção dessa produção de narrativas políticas, que a ocupação acaba sendo uma delas. Boa tarde. Bom, primeiramente, demarcar que já não é mais fora Temer, e sim eleições diretas já, né? Já não dá mais para ser fora. Bom, eu sou Cacau, sou estudante de segurança pública, faço parte do diretório acadêmico do meu curso, faço parte da União Estadual de Estudantes aqui do Rio de Janeiro, da UEE, e queria primeiro começar falando do lugar onde eu falo, né? Eu falo de uma juventude que optou partidarizar-se, optou estar em partidos políticos, porque a gente compreendeu, e aí eu falo da minha geração, porque tenho muitas pessoas da minha idade que, inclusive, estão em vários partidos, não só no meu, mas em partidos, inclusive, de oposição, de situação, do centro, enfim. Porque a gente compreendeu, em um determinado momento, que não dá mais para ser só movimento, que é o partido que elege gente, e as pessoas que são eleitas são as pessoas que, em tese, né, governam e ocupam esses espaços onde se delibera a política pública, né, onde o que vai ser votado, o que é lei, o que não é, o que é prioridade, o que não é. Faço parte do movimento estudantil desde os meus 9 anos, fui presidente de Grêmio na 4ª série, e daí para frente a gente acabou encampando, e aí desde a década de 90, uma série de lutas que se nacionalizaram, começando com o processo de protagonismo juvenil e de colocar a juventude enquanto protagonista, não só enquanto o futuro, mas discutir a juventude enquanto presente, e aí a juventude enquanto presente que vai para dentro das organizações, para dentro dos partidos, para dentro dos movimentos e para dentro dos espaços onde se disputa a política real, onde se disputa as decisões, e aí, quando a gente discute a política pública e essa disputa do que é essa prioridade, do que é essa política pública, dentro do Estado, dentro dos governos e dentro dos partidos políticos, a gente está falando, inclusive, em fazer a disputa de que não dá mais para a política ser branca, homem e hétero. Porque a gente precisa colorir a política como o nosso país é colorido. A gente precisa de mais negros, não só na universidade, mas no parlamento. A gente precisa de mais mulheres. Inclusive, a gente precisa de espaços que
acolham essas mulheres e que acolham os deficientes e que acolham os negros e que acolham as pessoas que não moram nas regiões metropolitanas. São inúmeras dificuldades que, inclusive, as pessoas que participam de movimentos e que participam desses espaços têm para participar, né? A locomoção, o acesso a esses espaços, a gente discutiu que até recentemente você não tinha um espaço irem ao banheiro aqui na Câmara Municipal, você não tinha um banheiro feminino no plenário. Então, a gente também, isso também são coisas que a gente tem feito a disputa, não só no campo do movimento estudantil, mas dentro das instituições. Dentro desse processo, nós conseguimos, e aí eu vou falar através de entidades do movimento estudantil, no caso a UNE e a UBS, que são entidades nacionais, nós conseguimos, aliados com outros movimentos e com outros jovens, nos últimos 14 anos, garantir uma série de políticas públicas para a juventude de âmbito nacional, mas que também refletiu-se nos municípios. E a partir da construção dessas políticas públicas, nós conseguimos, né, através desse processo de participação, nós conseguimos instituir, inclusive, espaços dentro desses governos, dentro do governo federal, inclusive, que garantisse essa participação, que garantisse esse espaço de voz e esse espaço de articulação das políticas que estavam sendo criadas. Pensando principalmente através dos conselhos de direitos, e aí um caso específico, Conselho Nacional de Juventude, que foi um dos primeiros processos na política nacional de juventude, onde nós conseguimos, inclusive, avançar dentro do debate do Reúne, onde nós conseguimos avançar minimamente dentro do debate dessa reforma do ensino médio, porque haviam estudantes, né, antes do golpe, haviam estudantes, haviam professores, havia uma pluralidade de agentes sociais discutindo essa tal reforma do ensino médio, inclusive amigos da UBS que participaram desse processo, que problematizaram e que levaram demandas dos municípios através das conferências municipais. Então, durante os últimos 14 anos, a gente conseguiu avançar muito, não só enquanto movimento social, ou movimento estudantil, mas também colocando, não só protestando ou estando nas ruas, mas também fazendo essa disputa que é importante. E aí, eu queria muito dialogar com a fala da Mônica, quando ela diz que a gente tem que se responsabilizar pelas universidades. Eu concordo que a gente tem que se responsabilizar e concordo muito. E aí, quando a gente pensa em responsabilização, a gente também precisa discutir que responsabilização é essa. Porque é compreensível que um policial militar recebe uma formação que o vai transformar no que quer que ele vá virar, e depois ele vai vir para a universidade para fazer qualquer curso. Existem policiais militares no curso de pedagogia, existem policiais militares no curso de cinema, existem. Aqui só para fazer um curso ou só para subir na carreira. Mas a gente também precisa discutir que o buraco é muito mais embaixo. Que estão cometendo violência obstétrica e matando mulheres negras no SUS, eles também se formam nessa universidade. E os professores que estão lá dando aula, fazendo a diferenciação entre a escola pública e a escola privada, a qualidade do ensino do que ele está lecionando dentro da sala de aula, também são formados no curso de licenciatura das nossas universidades. Porque os membros do judiciário, os delegados, os membros do Ministério Público, eles são formados pelas nossas faculdades de direito. E aí, discutir isso é discutir também qual é a nossa participação, não só enquanto movimento estudantil, porque a gente às vezes fala de movimento estudantil, as pessoas arregalam os olhos e saem correndo, e aí eu compreendo que a gente também tem uma série de processos de disputa interna. É difícil compreender os nossos conflitos. Para quem está dentro é difícil. Para quem está fora é mais difícil ainda entender os conflitos do movimento estudantil, mas a gente também precisa ocupar os espaços, inclusive abrir esses espaços para as comunidades, para a população discutir qual é a universidade que a gente quer. E aí, discutir que a gente tem espaços como os conselhos universitários, os colegiados de curso, as reuniões de departamento, onde você tem coisa fechada, onde só os iluminados da academia, assim, salvar as exceções, eu queria dizer que eu participo do reunião colegiado do meu curso, mas você tem um conselho de iluminados que vão lá dizer como é que vai ser o curso, qual vai ser a grade, como é que isso vai ser aplicado, e pronto, acabou. E você não tem uma participação.
E aí eu queria deixar isso, inclusive, problematizado para os estudantes que estão aqui hoje, principalmente os estudantes da pós. Se na graduação já é difícil a galera participar, na pós é mais difícil ainda. A gente disputa essa universidade, esse projeto de universidade que a gente quer, inclusive discutindo a questão da fome, do combate à fome, porque se as pessoas não comem, as pessoas não lutam, e o combate à fome também é discutir a questão racial, e acho que a segurança alimentar, ela tem dado conta de uma série de debates que também fica muito fechado entre eles. Como é que a gente discute isso? Como é que a gente discute que a gente quer uma alimentação sustentável dentro do bandejão? Como é que a gente discute que a gente quer uma educação menos racista para a formação dos médicos, para a formação dos advogados, para a formação... Como é que a gente quebra essas castas hierárquicas que existem na universidade? E aí fica o desafio. Boa tarde, meu nome é Renan, sou aluno da FRJ. Quero dizer que muito obrigado por estar participando dessa mesa aqui só com mulheres e com falas espetaculares. Desculpa, eu estou um pouco nervoso até, porque acho que é a primeira vez é sempre assim. Então eu vou intercalar, talvez, lendo algumas coisas e tornar algo mais dinâmico. Bem, eu faço uma pesquisa sobre mídia, especificamente o Globo Online, e eu decidi fazer um recorte da minha pesquisa para trazer ser veículo de informação sobre como o conflito na Síria interfere na questão das escolas e as escolas bombardeadas e tudo mais. Já está careca de saber, muita gente aqui, mas como foi o estopim, que iniciou dia 17 de dezembro de 2010, com a imolação de um rapaz na Tunísia, se atirou fogo em protesto após policiais terem levado a mercadoria dele quando queriam propinas. Isso foi se estendendo para o Egito, a Líbia, até chegar na Síria, onde houve um confronto entre a sociedade e o governo. Desculpa, estou bem nervoso. Tá, vamos devagar. Bem, hoje se tornou uma guerra bipolarizada no contexto geopolítico, onde a gente tem a Rússia e a Síria de um lado e os Estados Unidos e a OTAN do outro. E, só para lembrar, são países que eles têm de para-choque a frase, na verdade, a palavra democracia, mas que estão participando desses bombardeios também junto às escolas. Eu trouxe uma reportagem aqui do Unicef. Você pode abaixar um pouquinho para mim? Aí. Bem, eu trouxe esse pedaço aqui para a gente entender mais ou menos como está a situação lá por conta dos bombardeios. Bem, respondendo a uma pergunta sobre o número total de crianças fora da escola da Síria, Boulierak disse que a última análise do setor de educação do Unicef, realizada em parceria com o Ministério da Educação Local, estimou que 2,1 milhões de crianças na Síria estavam fora da escola e ou não frequentavam suas instalações regularmente. Acho que é notório, isso representa 1/3 da população das crianças que estão hoje na Síria e como elas são afetadas por conta desses bombardeios. Bem, e qual a problemática que isso pode levar a partir dessa questão? São crianças que, até se reestruturar novamente as escolas, elas já vão ter passado a idade para poder estarem nessas escolas. Então, bem, pode passar. Qual a solução que os professores na Síria, sim. Bem, com o relato de um aluno, decidiram dentro de uma caverna para tentar manter os alunos salvos do... Bem, eu não vou me prolongar muito aqui. Eu só tenho uma reflexão, professor, ou os que já são professores aqui, e reestruturar, talvez, assim, hoje está devastado, e as escolas e a educação. Acho que é basicamente isso que eu deixo.
Gente, estou bastante nervoso. É isso. Imagino que a gente tem que fazer, tempo passo. Eu queria a oportunidade de abrir para a plateia, né, tentar fazer pelo menos uma rodada de perguntas, uma rodada muito breve, e aí tem que ser em 1 minuto, quem quiser fazer pergunta, tem uma mão levantada ali atrás, quem puder ajudar com o microfone, possível. Alguém, vou fazer uma rodada, a gente já precisa passar para outra mesa. Ok. Boa tarde, meu nome é Luciana, eu sou da graduação. Primeiro me incomodou um pouco não ver um estudante negro na mesa. A relação com a universidade e com os estudantes negros era totalmente diferente da que foi colocada, principalmente em relação ao movimento estudantil. A gente teve diversos casos de racismo nas ocupações da UF, graves, né? Quem quiser saber pode conversar com a galera que está ocupando o espaço do lado de Santander, a galera da ocupação preta, está reivindicando quanto um espaço permanente, porque a universidade não tem um departamento específico, por exemplo, qualquer coisa sobre raça, né? São meus colegas, meus estudantes, elas que já me conhecem, sabem que eu tenho um enorme respeito, mas sabem que eu sempre faço questão de colocar isso. Que eu acho que também elas concordam. Queria saudar as mães de maio, né, e colocar o meu imenso respeito por vocês e a imensa honra de estar no mesmo espaço que vocês, mais uma vez. E, sim, uma coisa que me veio em mente em relação ao que está acontecendo, em relação às ocupações, em relação à repressão, é como a gente, quando fala da repressão no mundo paralelo. Porque quando a polícia ataca cidadãos brasileiros nas universidades, aí parece que há um problema. A polícia, ela mata cada vez mais por ano, cada vez mais pessoas negras todos os anos, né? Principalmente jovens que não puderam acessar a universidade por conta do racismo institucional, do racismo estrutural. E que isso não é um problema, né? A universidade, ela não se mobiliza, né? Não por conta dessas mortes, né? Então, o que a gente está considerando enquanto repressão policial, enquanto caos nacional, enquanto crise nacional, né? A gente tem as Mães de Maio aqui contando os seus exemplos, né? Falando sobre as mortes de seus filhos, né? E isso não é essa crise, né? Ela veio, ela está instalada no Brasil desde sempre, só que a gente não olha com ela com o seu devido respeito. A gente não respeita as vidas negras. Então, quando se fala de repressão policial em Brasília, assim, e se preocupa tanto com isso, né, com o Black Lives Matter, por exemplo, com a Primavera Árabe, eu fico, de fato, espantada, né, quando se trazem muitas imagens de Brasília como se aquilo fosse uma coisa nova. É novo, de fato, mas é novo porque são as vidas brancas que estão ali sendo incomodadas, sendo tiradas fora de seus lugares, né? Na universidade, né, uma das pautas das ocupações, eu apoio as ocupações, mas não estou participando de nenhuma delas, por conta de trabalho da Faculdade de Direito, que está sendo, sou da Graduação de Direito, e a Faculdade de Direito manteve as aulas, mas acompanha a ocupação preta e as informações, né? Uma das pautas das ocupações, em geral, foi abrir a universidade, isso falando especificamente da UF, criar a comunidade. Não houve um movimento sequer em relação a isso.
Né? Em que momento que as ocupações saíram do campus? Né? Que os estudantes se organizaram para sair do campus? Né? Então, a gente se coloca sempre aí, para a gente se questionar, né? A gente refletir. A gente se coloca sempre em intenção de trazer transformações concretas, transformações objetivas, mas na hora do vamos ver, isso não acontece. Né? Mas talvez aconteça uma mobilização maior, e os partidos políticos, né, eles paguem os ônibus, né, gastem, né, centenas de mil em reais com aluguel de ônibus, né, pagando estadias, e, enfim, para estudantes irem a Brasília lutar por vidas brancas. Né, mas eles não investem isso em relação às vidas pretas, né, que estão aí morrendo aos milhares no Brasil, e aqui especificamente no Rio de Janeiro, né, todos os anos. Né? Então, a gente tem que pensar, né, de que crise que a gente está falando. Né? Gente, só vão ter 3 falas. Tem 2 mãos que tinham que levantar. Aqui, por favor. Aqui, ó, de azul, por favor. This is a question, more of it, it's more of a comment, just really quickly. Like I said on my panel, I'm from my alma mater is Cal State Los Angeles. It's the second in the country of the United States to establish Black studies. So I just wanted to say a couple things, more so words of encouragement, especially our Pan-African Studies Department spearheaded the movement to demand ethnic studies, particularly Black studies, as a requirement at the university. And we actually got that achieved, and it's actually moved into the high school level in California, specific areas in Southern California. So I'm saying centering a movement around Black studies particularly opens the floor to discuss further issues of occupation, of crisis, because when you start from those that are most oppressed, most at the hands and abused, you're able to open the floor to further articulate what is human, therefore who is given the space to exist. And if you move from that point of view, I agree with you, if you start there, because we are seeing killings and we inform our future leaders and members of society on what's going on from a political, social standpoint, then it opens up the floor to further connect, right? To say support, because it can happen, and we've done it in California, so keep pushing. That's it. Alguém poderia fazer resumo da condição para a mesa? Por gentileza. Não deu tempo de chegar a tradução até aqui. A última. Não tem microfone. Acho que era para ela. Faça isso. Pode fazer. Pode. E a gente devolve para a mesa. Tudo bem. Ela estava falando para você especificamente que ela estava apoiando o trabalho que vocês estão fazendo da ocupação, especificamente em relação a demandar um departamento de estudo racial. Não, mas eu falo para todo mundo, enfim. Especificamente em relação ao departamento de estudo racial, que eles conseguiram isso ano passado, last year. Eles conseguiram isso ano passado na Califórnia, onde ela está, e depois eles conseguiram no ensino médio. Então, uma palavra de apoio à ocupação que está rolando aqui, a ocupação preta, dizendo que vocês vão conseguir, a gente conseguiram e... Vou passar, então, para quem pediu.
responder. Desculpa. Tem mais, seria? Tem mais alguma intervenção aqui? Thank you so much. I just wanted to say something very quick. I just kept thinking, well, when you were talking about slavery, it's how it's still present for us. And, you know, being from the United States, the experiences are, it's like our experience. And I just kept thinking about that. You know, James Baldwin, the writer, said, the past is not past. It's not even over. And when we talk about this state violence, how slavery is forever present for us, I just wanted to say that. Antes de passar para os participantes, eu queria fazer o registro de que o professor Machado de comparecer por um problema de saúde, assim como o Ronilson Santiago. Eram 2 membros negros que comporam a nossa mesa e não puderam estar e pediram desculpas à vontade de estar em outro momento. Posso ir, Mônica? Assim, a escravidão e a ditadura para o nosso povo não acabou. E a ditadura, ela está representada não só na forma da segurança pública, nos trata e nos vê, como nos empregos, subemprego, como na rua deitado. Qual é o povo que está na rua deitado? Qual é os meninos que estão na rua deitado? Qual foi o povo que tiraram da rua e da visibilidade quando o mundo veio para o Rio de Janeiro ver as Olimpíadas? Teve que sair para poder o mundo vir para cá. Então, nós saímos para poder o outro mundo todo vir para cá ver as Olimpíadas. Né? Hoje, rapidamente, só para pegar o que vocês colocaram aqui, quando eu estava vindo para cá de manhã, né, porque mas, como eu falei antes, eu vim de manhã porque meus companheiros estavam de manhã também. Eu soltei do metrô na Carioca para poder pegar na Praça 15 das Barcas. Aí estou vendo 2 rapazes, né, população de rua, estavam discutindo com o guarda municipal, e eu falo que os outros eu falo presente, porque no município do Rio agora, Aterro presente, Rio presente, então eu apelidei de tudo presente. Estavam os guardas municipais, com esse grupo lá de centro presente, sei lá, os rapazes que eram negros, e eles estavam reclamando. Aí um deles, eu dei uma paradinha, que eu estava atrasado no bar, e um deles falava assim cara, eu sou daqui, eu sou carioca, eu nasci aqui, eu tenho direito de ficar aqui. Aí virou para ele, você não tem não, porque você é Paraíba, falando para ele, sabe? Ainda apontou assim, você é Paraíba, você não é daqui não, eu sou daqui, essa terra é minha. E é isso. Tudo bem que, assim, né, também vou eu lá criticar que ele estava chamando o cara ou não de Paraíba. Não é por aí. Mas o que eu quero dizer é que ele estava reivindicando o lugar correto. Ele é daqui, cara. Ok, eu não vou lá discutir que os ancestrais, nós chegamos aqui, né, pelo navio, isso é uma outra história. Mas ele nasceu aqui. Só que nós nascemos no Rio de Janeiro, não temos direito ao Rio de Janeiro. Porque essa cidade que nós ajudamos a construir, não temos direito de ficar nela. Então, que educação é essa? Que educação para a juventude negra que não pode? Quando ela coloca lá brilhantemente, brilhante, companheiro, realmente tinha que ter um estudante negro representando. Né? E muito triste em saber que mesmo nas ocupações ainda existe essa separação racial. É brincadeira uma coisa dessa, é absurda ainda saber disso. Mas fazer o quê, né? Já me despedindo, porque estamos atrasada para outra mesa. Muito obrigada, tá? Obrigada a todos por estar aqui. Flavinha, brigadão pelo convite que você me fez. Bom, está me fazendo conhecer para vocês saberem de onde eu venho.
saber quem eu represento. Não é só uma Mônica Cunha, uma mulher negra do cabelo louro. E sim, a história que eu trago dentro de mim. É isso que eu quero deixar. Obrigada, Deus. Gente, eu vou dar por encerrado, então, a mesa, antes que o Paul marque o infarto. Agradeço a todos e a próxima mesa na sequência.